Deriva continental e tectônica de placas, certo? Este conteúdo está lá na página 82 do livro de vocês. Continentes em movimento, certo? Os abalos sísmicos, que a gente falou na nossa última aula, que é acerca das vibrações, que causam os terremotos terrestres, que são popularmente conhecidos como terremotos, são os indicativos mais evidentes de que a superfície da Terra se movimenta, ou seja, a nossa superfície é onde a gente está pisando agora, certo? Que são os continentes. Os povos da antiguidade atribuíram esse tipo de catástrofe, no caso os terremotos, tipo de catástrofe natural a divindades, como é o caso dos gregos, que acreditavam que os terremotos eram causados pela fúria de Poseidon, que é irmão de Zeus e deus dos mares. Mas na verdade, esses abalos sísmicos, que é os terremotos, eles resultam do movimento contínuo das placas tectônicas. Ou seja, os terremotos são ocasionados pelos movimentos das placas tectônicas que estão em constante movimento, certo, pessoal? E essa ideia de mobilidade, ou seja, de movimento das camadas superficiais da Terra, que é a camada onde a gente vive, surgiu pela primeira vez em 1596, que foi proposta por um cartógrafo alemão chamado Abraham Drielius, que viveu entre 1527 até 1598. E ele acreditava que os continentes antigamente eles estavam unidos no passado, certo? Então, para recapitular, os continentes eles estão em constante movimento, certo? Ou seja, existem 6 continentes no mundo, vamos falar no caso do nosso continente americano especificamente, ele está em constante movimento, certo? E esse movimento dos continentes, eles acabam que irá ocasionar terremotos, certo, pessoal? Continuação. Lembram que aqui no slide anterior a gente falou que acreditava que os continentes antigamente eles estavam totalmente unidos. Esse cientista geográfico aqui, o Alfred Wegener, que viveu entre 1880 e 1930, propôs que a teoria da deriva continental, na qual ele afirmava que há 225 milhões de anos atrás, os continentes que nós conhecemos hoje formavam um único supercontinente denominado de Pangeia. Certo? Então aqui a gente consegue observar que há 225 milhões de anos atrás só existia um supercontinente, No caso a gente consegue observar aqui o Brasil, continente americano, os Estados Unidos, México. A gente consegue observar também aqui o continente africano e a gente consegue observar que tudo que funciona como uma espécie me esqueci o nome, de quebra-cabeça, Vocês conseguem observar que toda a estrutura do Brasil, ela se conecta com a estrutura do continente africano, do mesmo modo aqui, com México, Estados Unidos, Bolívia, Argentina também se unifica, Antártida, Austrália, ou seja, tudo isso daqui funcionava como um quebra-cabeça, ou seja, os continentes há 225 milhões de anos atrás, eles eram denominados de Pangeia porque formavam um único supercontinente, certo? Aí a continuação, pessoal. De acordo com essa teoria, que é a teoria de deriva continental, mas por que, Antônio, deriva continental? Porque deriva, pessoal, porque ela fica praticamente andando e se movimentando na deriva dos oceanos, certo? Então vamos pensar que alguns de vocês estão em um barco, nessa região aqui onde eu estou utilizando o apontador, e aí vocês ficam à deriva, ou seja, ficar à deriva aí de um lado e para o outro, de acordo com o movimento dos mares. Então, por exemplo, vocês em um barco aqui nessa posição ficará à deriva aí de um lado para o outro a partir do que o mar vai decidir. Então, você pode ir para um lado, você pode ir para o outro. Isso é estar à deriva, certo, pessoal? Então, de acordo com essa teoria, a primeira separação da Pangeia, que era todos os continentes unidos, originou 2 blocos ou continentes, que era a Laurásia ao norte, do globo terrestre, e Gondwana ao sul do globo terrestre. Então, a primeira divisão dos continentes aconteceu dessa forma. A Laurásia estava ao norte, enquanto a Gondwana estava ao sul. Então, essa foi a primeira observação da divisão das duas partes do continente, certo? E que em seguida se subdividiram em outros continentes, como América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida, certo? Então esses daqui são os 6 continentes que a gente consegue observar hoje, certo? Aí a gente vai falar agora sobre o movimento das placas, certo?
De acordo com a teoria da tectônica das placas ou placas tectônicas, a camada litosférica se rompe por causa de sua pequena espessura em relação ao manto e ao núcleo, bem como por estar submetida à pressão e às elevadas temperaturas de até 3.500 graus Celsius na camada abaixo da astenosfera, que, por apresentar fluidez no seu material magmático, também se movimenta em direção à superfície terrestre, uma vez entrando em contato com o interior, ainda ainda mais quente, com cerca de 6.000 graus Celsius. Então a gente falou lá na nossa aula que a estrutura da Terra existe em três principais partes, não é? Que era o núcleo, o manto e pessoal, estou esperando vocês responderem. O manto, pessoal, né? Que é dividido em manto superior e inferior, o núcleo e a crosta, certo, pessoal? Aqui, ó, a gente consegue observar a crosta continental, né, que tem entre 25 a 70 quilômetros, que é a parte realmente de terra onde a gente vive, e a crosta oceânica, certo, pessoal? Que nada mais é a crosta que fica um pouquinho abaixo do oceano, certo? Que tem espessura de 6 a 12 quilômetros. Então, enquanto a crosta continental ela tem entre 25 a 70 quilômetros, que é a parte realmente de terra, a crosta oceânica, né, ela tem entre 6 a 12 quilômetros. Então, o oceano ele fica em cima e a crosta oceânica ela fica embaixo, que é a parte realmente mais sólida, ou seja, mais dura e rochosa. Né? Aqui a gente falou ó, que, de acordo com a teoria tectônica das placas, a camada litosférica se rompe por causa de sua pequena espessura em relação ao manto e ao núcleo. A litosfera, pessoal, é essa parte aqui, certo? Ó, ela está um pouquinho abaixo da crosta oceânica, certo? E é onde a camada superficial da nossa Terra que permite que tenha vida, né? Então a gente vive acima da litosfera, certo? E a astenosfera ela tem entre 75 a 100 quilômetros de espessura, pessoal. Então como é que funciona isso, né? A camada litosférica ela se rompe por causa de sua pequena espessura em relação ao manto e ao núcleo, certo? Então a gente observa ó, que a litosfera ela é relativamente curta, né? Tem uma espessura realmente bem curta em relação, pessoal, ao manto e ao núcleo. Ó. Veja só, o manto, né? O manto inferior e superior pode ser tudo isso daqui, enquanto o núcleo tudo isso daqui, ó. Tá vendo? Então, a parte da mesosfera é onde fica o manto, certo? E aqui a gente vê o núcleo interno como o núcleo externo. Então, em comparação a esses daqui, né, em relação à espessura, a gente observa que a litosfera ela é realmente muito fraquinha, não é? Ela é muito fininha. Então, a parte onde fica o manto, tanto inferior como superior e o núcleo, são relativamente muito extensas, não é? No sentido de quilômetro de distância, né? E nessas partes, pessoal, né, tanto do núcleo como do manto, tem temperaturas que variam entre 3.500 graus até 6.500 graus, certo? Agora a gente vai falar de correntes de convecção, certo? O que é isso? O movimento do material rochoso no manto e da astenosfera, chamado de corrente de convecção, força essas placas tectônicas a se movimentar lateralmente, umas contra as outras. Ao colidirem, a placa mais densa, que é a espessura mais larga, mergulha em direção ao interior da Terra. Então, um exemplo bem básico de corrente de convecção, pessoal, é quando a gente coloca uma panelinha ou até mesmo uma chaleira, né? Isso daqui com água dentro para ferver água. Então, quando ela alcança um nível de temperatura muito alto, ela acaba aqui borbulhando e gerando movimentos, não é? Então, não sei se vocês já observaram uma panela com água aí na casa de vocês, que quando ela começa a ferver, ela acaba aqui gerando esse tipo de movimento, ó, que é circular, não é? Então, do mesmo modo, as correntes de convecções elas acontecem dentro do nosso planeta Terra, né? Ou seja, ó, elas ocorrem dentro do manto e da astenosfera, né? Então aqui, ó, voltando, a gente vê o manto, né, que é toda essa parte aqui, ó, onde fica a mesosfera e as astenosferas. Então, esse processo de convecção ela acontece dentro dessas duas partes da estrutura da Terra, certo? Mas o que é que acontece, pessoal? Nada mais o que acontece é
existe uma corrente que vai e que volta para as astenosferas, que sai da astenosfera, roda toda a parte da mesosfera onde fica o manto, aí fica nessa corrente de vai e de volta, que é nesse sentido aqui circular, certo? Ó, ou seja, ela desce, né, se aquece e volta. Do mesmo modo aqui, pessoal, manto, né, ó, sai da parte da astenosfera e aí ó, ela vem e volta. Isso faz gerar pressão, certo? Pressão e energia que faz com que as placas elas se movimentem, certo? Gente, então todo esse movimento ele é, ele é, ele é causado, certo? Pela alta temperatura da parte interna da nossa Terra, certo? Que é realmente muito elevada, que varia entre 3.500 a 6.000 graus Celsius, certo, pessoal? Então esse movimento nessas correntes de convecção nada mais são do que as energias, né, de temperatura que estão na parte interna da nossa Terra, que faz com que movimentem-se as placas tectônicas, né? Então aqui, ó, por exemplo, a gente poderia observar um exemplo da placa tectônica, né? Porque quando existe esse movimento de convecção, né, que é circular dentro da Terra, de energia, né, e de calor, existe a colisão entre as placas, né? No caso, a mais densa, que é a mais larga, né, de espessura mais larga, ela mergulha em direção ao interior da Terra. Então, a gente observa que aqui, ó, é a placa tectônica de espessura mais larga, enquanto essa daqui, ó, em outro movimento, é de espessura mais fina, né? Então, quando acontece essa colisão, acaba que a placa tectônica de espessura mais larga, né, de espessura mais extensa, ela acaba aqui entrando para o interior da Terra, pessoal, que é originando isso daqui, ó, certo? Ó, vocês conseguem observar, né? Ó, esse movimento aqui da crosta. Então, quando existe uma colisão, a placa mais grossa, ela acaba que se entrando para o interior da Terra. Aí agora a gente vai falar sobre tectonismo, certo? Que são dois conceitos importantes, que é de orogênese e epirogênese, certo, pessoal? O que é epirogênese? É um processo em que as placas são pressionadas e assim ocorre uma movimentação lenta da crosta continental ou de grande parte dela. É considerado positivo quando o bloco continental ele se levanta, determinando o recuo do mar, e negativo quando o continente perde altitude, ocasionando no avanço das águas oceânicas que podem ficar sobre o continente. Então, as correntes de convecção, falando, elas geram energia, né? Ou seja, essas rodas circulares, né, de energias, elas orientam os movimentos das placas tectônicas, que tanto podem ser para cima ou para baixo no caso da epirogênese, certo? Então, na epirogênese, vocês têm que focar que acontece o movimento das placas tectônicas na posição vertical, ou seja, tanto para cima como para baixo, certo? Então, no caso do tectonismo, né, da epirogênese, ela é considerada positiva quando o bloco continental ele se levanta, ó. Ou seja, aqui é um exemplo, certo? Mas por que? Porque ele é considerado positivo? Porque ele determina o recuo do mar. Então, se no caso uma placa tectônica orienta para que os continentes eles se levantem para a posição vertical, teoricamente o mar ele não vai alcançar essas áreas, não é? Certo? Então, no caso da epirogênese negativa, o continente ele perde altitude, ocasionando no avanço das águas oceânicas que podem ficar sobre o continente. Então, na epirogênese positiva, ele sobe, né? O continente sobe, ocasionado pelo movimento das placas tectônicas. E na epirogênese negativa, o continente ele acaba aqui descendo para baixo, né? Claro, né? Descendo para baixo, ocasionando com que as águas oceânicas elas prossigam para esses territórios continentais, certo, pessoal? Continuação. Agora a gente falou da epirogênese, né, que ocorre na posição vertical, tanto de forma negativa como positiva. E agora a gente vai falar da orogênese, certo? Que é um processo em que as placas são pressionadas e geradas dobras nas bordas dos continentes, originando as conhecidas montanhas, né? Ou seja, a orogênese, pessoal, é quando os movimentos tectônicos ocorrem horizontalmente, ou seja, deitada, certo? Ou seja, ó, aqui a gente consegue observar a posição horizontal. Enquanto na epirogênese ocorre na vertical, né, tanto para cima como para baixo, na orogênese ocorre na horizontal, sendo responsáveis pelas constituições de cadeias montanhosas. Ou seja, quando acontece nessa posição realmente horizontal, os choques entre as placas tectônicas acabam que gerando
as famosas montanhas, certo, pessoal? Então a gente consegue observar aqui, ó, ela na horizontal e existe um dobramento, né, dos movimentos causados pelas energias das correntes de convecção que fazem com que se originem-se montanhas rochosas, como o exemplo dessa daqui, né? Vocês observam que aqui ela está na horizontal e aqui, devido ao seu dobramento, ela acaba que originando montanhas, certo? Agora a gente vai falar sobre placas, limites e direções, certo? A atual litosfera terrestre, né, que é a parte onde a gente percebe a nossa superfície, a nossa própria superfície, ela é composta por 13 placas principais e diversas placas secundárias que se movimentam, certo? O movimento contínuo das placas pode formar um novo supercontinente no futuro geológico da Terra. Esta é uma dinâmica da crosta terrestre e a Pangeia corresponde à última junção de continentes que ocorreu há cerca de 225 milhões de anos atrás. Então, falando, né, a gente consegue observar que existem hoje 13 placas principais, né? No caso aqui o Brasil, ele está sobre a placa sul-americana, né? Por isso que a gente vive em um momento de estabilidade, né? Porque a gente não vive entre as placas teoricamente, certo? Então o Brasil ele é considerado estável em relação à existência de terremotos devido a gente estar sobre a placa sul-americana, ou seja, todo o nosso território ele está sobre uma placa, o que é muito bom, certo? E o movimento contínuo dessas placas, pessoal, pode ser que origine no futuro geológico da Terra, né? No futuro, novamente a junção de todos esses continentes. Então pode ser que um dia o continente americano, né, no caso sul-americano, pode vir aqui conectar com a África e assim formar o quebra-cabeça que a gente falou lá no início, certo? Aí a gente vai estar falando de zonas de contatos agora, que é para concluir, certo? Que são, no caso, os limites, certo? Limites das placas tectônicas. O primeiro limite é o limite de transformantes ou conservativos, que são regiões onde as placas deslizam lateralmente, sem destruição ou geração de crostas, ou seja, suas bordas ficam conservadas, embora ocorram tremores de terra, né? Então, no caso dos limites transformantes, a gente consegue observar aqui, ó, que é a segunda parte da imagem, né? Elas ocorrem de modo lateral, pessoal, certo? Ou seja, na horizontal, certo? E não causam tanta destruição ou geração de costras, né? Ou seja, as bordas elas ficam conservadas porque nesse caso aqui as placas tectônicas elas ficam coladas umas nas outras e elas ficam se arrastando, certo? Tanto para um lado como para o outro. Nos limites convergentes ou destrutivos, né, as regiões onde as placas tectônicas colidem, ocasionando a subdução quando ocorre que a placa mais densa mergulha sobre a outra em direção ao manto. Então, no limite convergente, que é essa representação da imagem aqui, é quando uma placa ela colide com a outra, ocasionando que a parte mais densa, né, que é de mais espessura, ela acaba que mergulhando sobre a outra direção, ou indo em direção ao manto, certo? No interior da Terra. Então, no caso do limite convergente, as placas elas se colidem uma de frente para a outra e a parte mais densa ela entra para o interior da Terra. E os limites divergentes, para a gente concluir, ou construtivos, são regiões onde as placas se afastam uma das outras, ou seja, divergente a gente consegue observar aqui, ó, que ela se afasta em uma para o outro lado, né? Então aqui, ó, para o esquerdo e aqui para o direito. Então, no limite divergente existe separação, no limite transformante existe um deslizamento entre as placas, né, tanto de um lado para o outro, e no limite convergente existe o choque entre as placas, ocasionando com que a parte mais densa ela vá para o interior da Terra. Então a gente conclui por aqui.